gente. Vou começar fazendo os nossos agradecimentos à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, ao DAO PUC-Rio, ao NIEM, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, ao Instituto de Arquitetos do Brasil e à BRJ, ao CAU-RJ, ao Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, ao Centro Carioca de Design, aos comitês Rio 2020, Capital Mundial da Arquitetura, e o IA 2021, Congresso Internacional de Arquitetos, e ao Ser Urbano pela parceria na transmissão, organização e divulgação dessa conversa. Queria dar boa noite a todos e todas, e hoje nós teremos Davi Barragan, representante do escritório Allboard, que é um escritório com prática em Quito, no Equador, criado pelos sócios Pascoal Gangotena, Davi Barragan, Maria Luísa Borra e Esteban Benavides. O lema do escritório: expostos em exposições diversas pelo mundo e participante da Bienal de Veneza em 2016. Em 2018 foi nomeado ao Swiss Architecture Award e integrou a lista da Domus das 100 mais firmas de arquitetura no mundo em 2019. Explicando em mais detalhes o trabalho do projeto pesquisa do Allboard, o documentário A Ser Mucho com Pouco foi lançado em 2017. E também recebemos hoje Luciano Álvares, que é arquiteto e urbanista, mestre em design, sócio do Estúdio Motim e professor do DAO PUC-Rio. Gente, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Agradecer muito a presença do Davi. Eu acho que a Thaís já começou a fazer essa introdução, mas acho que talvez a palavra que consiga representar melhor, eu acho, o meu modo de ver o escritório Allboard é a inspiração. Eu acho que é um escritório inspirador, trabalha com tecnologias de baixo custo, algo que também me interessa muito, envolvimento participativo, comunidades locais, entendimento do contexto que se opera, enfim, a partir do entendimento da matéria-prima que está disponível, enfim. Então, estou muito curioso. Mais uma vez, obrigado, Davi. Obrigado, pessoal do Ser Urbano, pelo convite. Passo a palavra para o Davi agora. Oi, boa tarde. Obrigado, Luciano, pela introdução. Obrigado também a toda a organização do Ser Urbano pelo convite. É sempre um prazer compartilhar nossas histórias, nossos projetos com vocês. Achamos muito legal esta conexão virtual, porque foi a melhor maneira de poder fazer esta palestra. Hemos recebido muitas vezes seu convite, mas não ha dado certo outros anos. Então, vou começar apresentando meus sócios: Pascoal Gangotena, Maria Luísa Borja, David Barragan, perdão, Esteban Benavides. Todos enviam muitos saludos para vocês. Não olvidem, sem máscara, cuídense, fiquem em casa se podem. Um momento muito complexo para todos, para toda a humanidade agora mesmo, né? Então, quando recebimos seu convite, começamos a pensar que vamos a compartilhar com vocês neste momento específico da vida, neste momento não só da pandemia, sino de um momento onde todos estamos pensando, tratando de entender os novos caminhos da nossa vida. Nós temos um escritório trabalhando juntos 13 anos e começamos a pensar que ha cambiado, que ha mudado estes anos, que ha acontecido durante todo este tempo, durante os diferentes tipos de projetos, também depois de que nos formamos, de que começamos a trabalhar juntos. E temos sempre duas perguntas que nunca han mudado. Para que fazemos os projetos que nós fazemos? Para que nós estamos dedicando toda a nossa vida, todo o nosso tempo, toda a nossa energia do trabalho? E também para quem? Para quem estamos fazendo esses trabalhos? Para quem estamos compartilhando toda essa energia que precisa fazer arquitetura, que precisamos para fazer um projeto? E quando começamos a pensar desse para quê ou para quem,
uma coisa que sempre está mudando é o tipo do projeto. Nós podemos fazer uma casa privada para uma família, também podemos fazer uma instalação no mundo virtual. O que eu quero contar para vocês é todos os problemas que nós temos, a toda a história que cada projeto traz, e todas essas ideias que nós vamos desenvolvendo nesse momento, pero ideias não como de desenho, ideias como da vida, ideias do projeto, e tudo como vão se construindo os redes da vida no mundo rural não são coisas distantes, não são coisas tão longas. Este mundo rural tem tudo perto. Eles sabem construir suas casas, eles sabem cultivar sua comida, podem sair para pescar sua comida também no mar. Então, é um mundo muito, muito diferente para ser entendido. Então, quero começar com esta praia na costa do Equador, 3 quilômetros da praia, território comunitário, 300 hectares do território comunitário, onde moram 30 famílias. Nesta comunidade que é muito organizada e que tem um conhecimento muito próprio do seu território, das suas maneiras de morar, tem sempre um sistema muito independente das estruturas que nós, como seres urbanos, temos em nossa maneira de viver. É por isso que para eles este lockdown, este encierro, este fica em casa é muito diferente que para nós. Essa história começa em ano 2007, muito tempo atrás, e começa com uma ideia de ter uma nova escola para as crianças dessa comunidade, porque a escola pública mais perto ficava mais de 1 hora a pé. Então, as crianças não queriam ir para lá, porque não tinha graça ir para uma escola pública pensada desde a cidade que um dia chega a um território rural. Então, esta comunidade começou a estruturar seu próprio processo de educação e criou a Escola Nova Esperança nesta pequenina área. E depois de 2 anos, ano 2009, o projeto cresceu muito. Então, ligaram para nós. Gente, queremos construir uma nova escola, porque a primeira escolinha ficou muito, muito pequenina para todas as crianças que agora querem ir para a escola. E por que essas crianças queriam ir para lá? Por que as crianças queriam estudar? Era porque encontraram no sistema educativo, educação ativa, uma metodologia de ensinança de educação ativa que motiva os estudantes para encontrar o conhecimento, para fiz que seja muito interessante estarem na escola, porque é um espaço de descobrimento, onde você se descobria e também descobria muitas outras coisas ligadas para esse território e ligadas para outro tipo de conhecimentos. Então, ano 2009, a gente construiu esta escola em um processo participativo, os inícios de nosso entendimento da participação, porque nesses momentos, imagina, dos anos 2009, nós nos formamos no ano 2005, 2006, ninguém falava de participação nas escolas de arquitetura. A mídia da arquitetura não mostrava esse tipo de projetos de desenvolvimento social. Então, tudo isto era muito novo para nós. Depois, quando nós começamos este projeto, tínhamos que fazer acontecer esse projeto, começamos a entender o que acontecia lá e como tínhamos que desenhar esse projeto. Bom, esse projeto tinha que ser pensado, tinha que se pensar. Então, o primeiro que entendemos é que essa condição por exemplo, não temos eletricidade. Nesse momento não tinha eletricidade, agora tem. Então, todo o desenho foi pensado para ser construído só com ferramentas básicas. Estes são os taladros,
todos sempre manuais, tudo está pensado para fazer com nudos, tudo é como primitivo, mas não quero criar uma ideia romantizada da construção básica, sino que simplesmente é uma forma de construir nesse território. E o que a gente pensou era como vamos nós construir lá e que tipo de estruturas podemos criar com eles, entendendo sempre todas essas condições muito básicas de construção. Entendendo como esse conhecimento local pode ser traduzido com linguagem contemporânea e pode ser adaptar também a uma metodologia de ensino de escola primária. Depois seria também uma escola secundária, mas o primeiro momento é só escola primária. Então, começamos a entender como trabalhar com esses processos, começamos a entender como podem se misturar esses dois mundos, como esse mundo da ruralidade pode se misturar também com o nosso mundo urbano. E assim, começamos a criar os primeiros modelos, as primeiras maquetes, para entender como podíamos construir esse espaço muito pequenino, 36 metros quadrados, mas estávamos pensando sempre que a espacialidade interna era o que ia criar uma transformação muito grande para motivar esse conhecimento nas crianças. Anos depois foi construída, a escola muda sempre tudo, os professores, as crianças sempre estão mudando o espaço, tem sempre uma forma muito aberta de você poder encontrar todo o que você quiser e trabalhar com isso de material educativo. Depois, ano 2011, o projeto cresceu muito mais e nós não acreditávamos como podia ser possível que uma comunidade de 30 famílias, não sei, nesse momento 25 famílias, precisara de mais espaço para uma escola. Mas começamos a entender que o projeto educativo começou a crescer também com a estrutura organizativa da comunidade e também vai crescendo com nossos conhecimentos como arquitetos e com nossa prática de arquitetura. Então, começamos a encontrar que podemos fazer muitas mais coisas lá, porque nosso conhecimento do território, nosso conhecimento das pessoas, dos pescadores, era muito mais próximo. Começamos a experimentar outro tipo de estrutura, sempre com os materiais locais e sempre pensando em processos de participação. O projeto é construído, sempre estes projetos são construídos em uma semana só, porque não temos mais tempo de todo o escritório mudar para lá, e também pensamos que em curto tempo é muito mais fácil que volcar toda a nossa energia para esse processo e ter a toda a comunidade comprometida para construir esse sonho conjunto. Quando terminamos a semana de construção, o projeto fica assim. O projeto não fica terminado, porque a segunda etapa era muito mais grande. A primeira escola é 36 metros quadrados no ano 2009, e o projeto cresce como um projeto educativo e também como um espaço complementário para a comunidade, e cresce como 140, 150 metros quadrados, muito mais grande. Por isso, precisamos uma estratégia muito diferente para entender o projeto. O projeto não termina completo, e essa é uma de nossas melhores lições da prática arquitetônica neste tipo de contextos, porque o que aprendimos depois era que o projeto ia ser terminado em seu próprio tempo, porque a comunidade precisava desse projeto. Então, pouco a pouco, eles começaram a construir o chão é um chão de madeira, e começaram também a criar novos anexos com o mesmo tipo de estrutura. É uma estrutura modular. O que aprendimos aqui era que, se você está trabalhando em um projeto, acompanhando esse projeto, facilitando essa construção, é um processo que é muito assegurado que vai permanecer no tempo. Vai permanecer sempre no tempo este projeto, porque não somos nós esse tipo de arquitetos que trabalhamos como trabalham as ONGs, que estudam uma área e falam que esta área do território precisa melhorar a educação, então construir uma escola, mas depois precisam de uma energia muito grande para manter essa escola. Não, neste processo é muito diferente, e nós
aprendimos aqui que sempre vamos a trabalhar solo em processos que estén se desenvolvendo. Porque nesse momento a energia tem, a arquitetura tem uma força de transformar o território. ¿Sí? Anos depois, todos estes dibujos que fizemos são feitos por uma arquitecta francesa que trabalhou no nosso escritório. Ela foi para lá e começamos um pouco a dibujar essas estruturas que estávamos construindo com as pessoas lá, porque este processo de desenho e de construção é muito diferente de um processo muito mais tradicional, quando você desenha e dibuja uns planos muito precisos e todo é muito correto. Neste processo, nós estamos entendendo como construir, e lá terminamos de fazer os desenhos finais. Depois, ano 2013, a comunidade virou doida e queriam mais e mais espaço, então nós falamos que achavam se a gente não construía mais projetos, se não criávamos uma escola de arquitetura lá. Eles tinham toda essa energia para construir seus espaços, tinham toda a experiência de construção. Então, começamos a criar uma estrutura de workshops muito mais grande. Neste projeto dura como 1 ano em desenvolver-se. E vamos, pouco a pouco, encontrando com eles as novas estruturas que a escola precisava, as novas áreas. Nós cada vez mais distantes, mas sempre acompanhando o seu processo. O que aprendimos com eles, que foi muito, muito legal, é que seu conhecimento técnico, eles não sabem ler, não sabem escrever tampouco. Pero tem um conhecimento técnico muito grande, todos os modelos não têm medidas. Não tem, este modelo não tem medida, não é maquete escala 1:50, 1:100. Não, só é um modelo que eles criam com materiais que eles pegam da praia, dos palinhos, e vão amarrando e vão construindo esses modelos. Tudo tem proporção, você não pode pegar uma regra e tratar de medir. Então, é um processo muito diferente de funcionar. Não tem plotes de corte, não tem máquina CNC, não tem laser para fazer uma maquete. É um processo muito manual, sabe? Muito, muito manual. Uma maneira de experienciar o espaço de outra forma. E depois eles construíram o espaço base usando e vem encontrando distintas formas. O que aconteceu através do tempo, depois de 10 anos, neste caso, por exemplo, é que esta é a primeira intervenção nossa, e depois o projeto cresceu, cada vez tem mais intervenções. E depois aconteceu que este projeto virou como centro da comunidade. E tem sempre agora muitas casas próximas da escola. No início não tinha tantas casas. Isso mostra a importância que este projeto criou neste território. Quando estamos falando deste tipo de processos, acontece que sempre há uma búsqueda, estamos procurando entender como pensa a outra pessoa. Estamos procurando entender como em outros territórios construem, que materiais têm, que formas de construir temos. É por isso que todos os nossos projetos são muito diferentes na forma e na materialidade, mas são sempre a mesma maneira de aproximar-se ao projeto, sempre tratando de estar na pele do outro. Quando fomos convidados para Chile, também para um entorno rural, mas um entorno rural muito diferente, porque um entorno agrícola, perto de uma praia, mas um interior rural, muito mais consolidado, um pouco mais urbano que outro território. Uma ONG muito interessante de Uruguai, o nome uma escola sustentável, ligou para nós que seu próximo projeto em Chile, eles queriam construir com um modelo muito mais participativo. Eles haviam construído projetos em Uruguai e na Argentina e precisavam de ligar mais seus projetos com as comunidades beneficiárias, com as escolas, com uma comunidade acadêmica. Então, ligaram para nós e nós falamos, é possível, mas precisa de um tempo de entender as
distintas problemáticas. E o que aconteceu aqui é que nós falamos que tínhamos muito pouco tempo, um ano só, para desenhar e construir este projeto. Se vocês conhecem os tempos da arquitetura, um ano é nada para fazer um projeto participativo. Então, o que falamos era que era melhor não pensar em um projeto novo, sino pensar em uma transformação de uma escola pública existente e criar uma sorte do plano piloto das escolas públicas em como você pode transformar as escolas públicas existentes no Chile. Esta escola, quando nós fizemos a primeira viagem lá, é sempre o mesmo, não? Estruturas muito simples, que tem todo tipo de problemas. Em verano é muito quente, em inverno é muito frio no interior das aulas, então tem muitos problemas do clima interior dos espaços. Então, o que fizemos aqui, sempre estamos procurando entender como podemos aproveitar uma oportunidade que já temos aqui. Não podemos botar todo o prédio, porque não faz sentido. Temos que encontrar a melhor forma de transformar. O que acontecia aqui era que todos os aislamentos eram de muito baixa qualidade, então tinham que ser removidos, mas tínhamos uma estrutura do aço que com uma pequena intervenção poderia se melhorar. E o que encontramos era que, por exemplo, como estamos ao sul do mundo, no Chile, podíamos trabalhar com muito conhecimento bioclimático e de permacultura. Isso acontece porque a estrutura grande da ONG, uma escola sustentável, tem uma equipe construtor, que é uma cooperativa de construtores argentinos ligados à permacultura. Então, o bonito desse projeto é que começamos a criar uma equipe muito grande. Então, fazer acontecer os projetos sempre tem que ver com encontrar a equipe perfeita. Na Escola Nova Esperança, o projeto acontece porque o professor, os pais de famílias, crianças, nossos amigos, voluntários, todos fomos para lá e criamos uma grande equipe para construir este projeto. Acá, a equipe viajou desde a equipe educativo, arquitetônico e construtivo da Escola Sustentável, viajou desde Uruguai, a equipe construtiva e permacultura viajou desde Argentina, e os arquitetos, que éramos nós, viajamos desde Equador para criar uma grande equipe para fazer acontecer este projeto em um mês intenso de construção, e um mês de preparação e um mês de finalização. Ou seja, 3 meses mais um mês com uma grande academia do ensino, porque uma das coisas mais lindas que tem esta ONG é que quando você vai fazer uma construção é uma oportunidade para transmitir um conhecimento a outro. Então, todos os projetos são desenhados e pensados para envolver muitas pessoas no processo construtivo. Então, o que fazemos é conservamos a estrutura do aço, levantamos um pouco o teto e añadimos um invernadeiro que cria as melhores condições para captar sol com energia solar e também para calentar os espaços, e também uma oportunidade para criar uma extensão educativa, uma extensão pedagógica das aulas desta escola, deste pavilhão de aulas. Então, o projeto é transformado, vamos criando todos os espaços que estão criados para motivar a aprendizagem dos alunos. Como ven, são projetos muito simples, que tem muita estratégia para poder aproveitar o que a gente já tem lá. A aula antes da intervenção, e depois esta nova aula com esse novo espaço pedagógico que temos com este novo invernadeiro. Então, sempre a arquitetura, neste caso, está falando de uma forma de ensino, de uma maneira de comunicar-se com o meio ambiente. Os novos paredes, os novos aislantes são feitos com distintas tecnologias, com pau-pique, terra, tapial, distintos tipos de tecnologias com terra,
que esta cooperativa de construtores argentinos saía muito bem construir estes processos. Então, quando começamos a trabalhar o desenho, depois da parte participativa com o diretor da escola e com professores, começamos a trabalhar muito ligados todo o desenvolvimento técnico do projeto com eles. Agora as aulas têm muita luz e tem sempre agora um pátio como interno neste invernadeiro. Então, um processo muito simples, mas muito forte à vez para o processo de ensino. Eu acho que as crianças vão ficar muito mais alegres lá. O que acontece também quando estamos procurando como construir um território é que estamos entendendo a origem dos materiais. Origem simbólica, origem material, origem técnica, todo tipo de origem, para poder facilitar a construção. Para fazer acontecer um projeto, nós precisamos ligar muito rápido a toda a rede de materiais locais. Então, nesse processo, tínhamos algo muito interessante. Esta escola é parte de uma praia muito aristocrática dos anos 50 no Chile, que anos depois já deixou de ser essa praia aristocrática, e se criou um negócio muito grande de demolição. Então, quando nós conhecemos todo esse território, entendimos que, por exemplo, o Departamento do Patrimônio desta municipalidade sempre falava da importância que as crianças das escolas públicas de toda esta municipalidade conheçam a história e pegavam as crianças para visitar os poucos prédios que ainda estavam construídos, porque todo está se demolindo para ser vendido por partes. Então, entendimos que era uma oportunidade de pegar essa história, comprar as ventanas, porque as janelas dos prédios eram como estavam muito inseridas no imaginário coletivo de todas essas pessoas que moram nessa municipalidade. Então, pegamos todas essas janelas para lá e criamos a nova fachada para a rua principal. Então, reciclagem, nesta parte do projeto, está entendido como um tema mais de símbolo, está entendido como um tema mais de cultura, não está entendido como um processo de construção com reciclagem, está entendido mais para a construção da memória e para criar uma identidade própria desta escola neste território, porque vocês sabem, em territórios rurais, você tem muita pouca obra pública, só tem uma igreja e uma escola, não tem mais. Então, estes projetos públicos se convertem no coração do território. E esta escola tinha também essa intenção, sempre estava aberta, por exemplo, para que os espaços da escola sejam usados pela comunidade. Então, era como muito importante criar este tipo de imagem no imaginário e pegar essa história para a fachada principal. Depois, o que acontece é que neste tipo de projetos, quando você cria um equipo muito grande, quando você está falando de participação, você está falando de espalhar as responsabilidades. E isso é um dos processos mais interessantes da participação, como a responsabilidade não é de um só, sino, por exemplo, quando a municipalidade é envolvida por la ONG, por uma escola sustentável aqui, uma das coisas que nós falamos como arquitetos era a importância de abrir esta escola ao público, e aí então removimos o cerramento. E a escola agora é completamente aberta. E tudo isso acontece porque estamos sempre criando toda essa rede de atores para fazer acontecer os projetos, não só construir os projetos, sino ir criando essas novas formas de habitar nos territórios. E depois tínhamos que construir também um novo espaço, um espaço de usos múltiplos, porque esta escola foi escolhida para ser intervenida porque tinha uns professores que eram uns caras muito legais. Por exemplo, o professor de religião também criou uma huerta, uma horta autogestionada. Ele conseguia as verbas dos editais para
mantener esta horta, para mantener también la granja. Y era un espacio pedagógico. A persona que se encargava del comedor, del refeitório, era a persona também que fazia classes de yoga para os ninhos, para as crianças. Então, era um espaço muito, muito interessante, porque tinha muita energia dos professores de querer criar muitos novos projetos e criar sempre experiências para essas crianças. Então, este espaço foi construído e, como estamos em Chile, Chile tem uma estrutura muito grande de construção em madeira, então construímos em madeira. Não tem mistério no momento de escolher os materiais. O que tem uma precisão é a quem compramos nós essa madeira, sabe? Porque se nós compramos essa madeira a uma grande empresa de madeiras, toda a grana do projeto está indo para um monopólio. Mas se nós compramos essa madeira ao provedor de madeira mais cercano, ao provedor da municipalidade, o dinheiro do projeto vai se repartir no território. Isso é uma coisa muito importante para nós. É por isso também que trabalhamos com materiais locais, porque as pessoas têm um conhecimento construtivo desse material, mas também porque a grana do projeto se reparte melhor no território. Então, achamos que é muito mais equitativo se fazemos um processo desse tipo. Nós poderíamos desenhar tudo muito bonitinho e fazer uma prefabricação no Quito, por exemplo, enviar pelo barco para Chile, mas achamos que não tem sentido esse tipo de processo, porque não construem um território em el senso que nós estamos procurando sempre. Como falava sempre, fazer acontecer esses projetos tem uma equipe muito grande, 60 estudantes de toda a Latinoamérica que viajam para lá para construir e ser parte da experiência. Um equipe de 50 pessoas de toda a Latinoamérica também construindo o processo, mais diretores, professores, pais de família, todos sempre envolvidos nesta experiência. Os próximos projetos de uma escola sustentável vão para Colômbia, para Peru, e vamos fazer uma versão muito mais pequenina em Equador agora no próximo ano. Todos os projetos são abertos para envolver a maior quantidade de pessoas possíveis nesta experiência de construção, porque em todo momento sempre estamos criando uma rede de apoio, porque o mais complexo quando você está fazendo o projeto é essa inseguridade que você tem quando não sabe como construir, quando não sabe como encarar um projeto. Mas se você tem o número de algum amigo que você pode ligar para pedir ajuda, todas as inseguridades se vão embora e você tem uma fortaleza para encarar esse projeto. Então, por isso também é que nós sempre estamos trabalhando em uma equipe mais grande, porque cria uma sorte da fortaleza que você pode ter quando está construindo os projetos. Ao final, tem um projeto, quando está construído, é uma pena que a gente não pode mostrar para vocês imagens com crianças, porque o projeto terminou em março e imediatamente o mundo inteiro ficou fechado, então as crianças ainda não han usado o projeto. Esperamos que no próximo ano as crianças possam ir para lá e experimentar a sua nova escola. Temos muitas formas de construir, muitas formas de criar projetos, muitas formas de desenvolver estes projetos, e achamos que a academia, a universidade, tem um rol importante na construção de uma sociedade melhor. E é uma responsabilidade da estrutura educativa pegar os alunos para a realidade, explicar que tem muitas necessidades, mas muitas necessidades próximas da nossa realidades perfeitas e privilegiadas. Então, quando em Peru recebimos um convite do decano, aqui está o decano Manuel de Ribeiro, para criar um projeto acadêmico de desenho e construção participativa com alunos lá, o primeiro que falamos é não vai dar certo. E não vai dar certo. Nós trabalhamos esse tipo de projetos, sim, mas não vai dar certo porque
o decano é um cara muito doido, então o decano falou, eu quero fazer esse projeto com vocês porque vocês conhecem muito bom como trabalhar nessas áreas, e também eu quero que meus alunos sejam muito jovens quando conheçam a periferia da Lima. Eu não quero pegar meus alunos quando estejam ao final da carreira, quando hayan se formado suas cabeças com uma estrutura de arquitetura perfeita, impoluta, maravilhosa. Eu quero que eles conheçam a realidade do Lima em seus primeiros anos. Então, ele falou terceiro semestre. Imagine, os caras não têm 20 anos, não têm 18, né? Não sei quantos anos têm, porque são muito jovens. A gente tinha que pegar esses caras para as favelas do Lima, começar uns processos construtivos. E ao início foi um desafio muito grande. E aí a importância de sempre ter um grupo muito grande de professores locais e ter todo o apoio da estrutura acadêmica, do diretor de carreira, do decano e todos para fazer acontecer estes projetos. Embaixo, vocês vão ver aqui sempre a cidade, é um comparativo nesta parte acadêmica, um comparativo entre Lima e Quito, porque são as mesmas realidades, né? Só que varia o clima e varia mais. Sempre o que acontece ao final é esta festa. Esta festa é um momento onde, como toda essa energia, ao final deu certo, o projeto deu certo. Isso estamos procurando, esse encontro, porque quando estamos desenhando esses projetos, aí a gente não sabe ao início como vão se estruturar, como vão se financiar, como vai ser possível construir. Ninguém sabe nada, é um estado de incertitude grande, muita incertitude. Ninguém sabe, mas ao final sempre dá certo. Como? Tem muitas formas de trabalhar. A primeira forma, neste caso, agora estamos, este é um estudo que a gente tem em Lima há 4 anos, agora é nosso 4º ano, estamos começando outro estudo em Chile também neste semestre, e o êxito deste processo são nossas professoras lá, por exemplo, Marta Macaglia e Hannah Klug. Elas são professoras, têm um perfil muito específico, muito, porque não é que todos os alunos têm que construir, não é certo também que todos os professores têm que construir. A metodologia do ensino, de construir projetos de desenvolvimento social na academia é para poucas pessoas. Precisa um expertise muito preciso, um conhecimento muito diferente ao conhecimento que você aprende na escola de arquitetura. Então, o que falamos nós é que você tem que ter uma liberdade de encontrar esse espaço. Não pode obrigar um aluno para ir para já, porque as condições são complexas. É complexo ir todos os fins de semana, sábado e domingo, para a favela construir. E você não pode ir ao cumpleaños da sua mãe, ou você não pode ir ao cine com seus amigos, você não pode ir para a praia, porque tem que ir para construir nestes bairros. Mas, ao final do dia, se você tem esse compromisso, se você pode compreender a transformação que você está criando na academia, o projeto funciona muito, muito bem. Sempre nas periferias, sempre em situações de territórios em construção, sempre em territórios informais, sempre em territórios onde a cidade não quer olhar, sempre todos esses territórios muito mais complexos, onde está o mundo todo vivendo e morando de maneiras muito, muito diferentes a las que nós estamos vivendo o dia a dia em nossa realidade de cidade. É sempre assim, sempre no meio da nada, sempre em espaços duros, porque são espaços duros, mas sempre tem pessoas com as que você pode começar um trabalho colaborativo lá. Qual é a melhor parte desse tipo de experiências? Que toda a pesquisa dos alunos não é uma pesquisa... mejor, toda a pesquisa dos alunos é uma pesquisa que vai ser confrontada sempre com uma comunidade. Uma pesquisa que, o momento todo, está sendo valorizada com as pessoas que vão receber o projeto. E está se criando uma rede de trabalho para depois poder construir esse projeto. Nesse momento, para os alunos, é um processo onde a mente cambia. A informação eles não encontram em um
un libro, a información ellos no encuentran en una biblioteca, no encuentran en Google Maps, encuentran con las personas trabajando, entendiendo, compartilhando información y siempre haciendo un intercambio muy intenso de que lo están entendiendo no territorio. Eso es lo que siempre están haciendo, siempre tienen que hacer muchas reuniones abiertas, todos opinando, y por eso que los procesos participativos son muy lentos. Y para los alumnos también un desafío muy grande, porque es la primera vez que ellos tienen que entender que a arquitetura não é um desejo personal. Arquitetos não somos artistas, vamos a um lugar e criamos nossa visão do mundo. A arquitetura é uma construção entre muitas pessoas. Esses espaços vão se construir com muitos desejos, muitos sonhos e muitas necessidades de muitas pessoas. E sempre voltamos para as aulas. E vamos entendendo que materiais os alunos vão gestionando, que materiais a comunidade vai procurando, como vamos fazendo essas conexões nesse perímetro, nesse rádio que eu falei, como nos projetos da Escola Nova Esperança ou da Escola em Chile, que entendemos que empresas ou que provedores ou que artesanos temos perto do projeto, então sempre vai ser viene do barrio, da favela a la escola. E sempre vamos entendendo, os projetos vão ser sendo muito mais grandes, muito mais chicos, conforme no processo de desenho vamos entendendo como esses projetos vão se construir. Ninguém sabe, a início do semestre, o que vamos fazer. Isso é algo muito bonitinho, porque ninguém sabe. Normalmente o professor sabe que vamos fazer em um estúdio de arquitetura. Mas, neste caso, ninguém sabe. Temos uma primeira ideia, temos um território e vamos entender no caminho que vamos construir. O mais bonitinho disto é que quando você começa a perguntar, quando você começa a entender o território, quando você começa a falar com as pessoas, você começa também a entender como o projeto vai se construir. Por exemplo, o primeiro modelo da cobertura deste centro comunitário é feito em madeira de balsa. Mas depois de um processo de entendimento, uma dessas assembleias abertas, a antropóloga fala sobre os ofícios das pessoas do lugar e pergunta: quantos trabalhadores do aço tem? 6, 8 caras levantam a mão. Quantos marceneiros tem? Só um levanta a mão. Então, a estrutura vai ser transformada, vai ser rediseñada, vai ser reentendida em uma estrutura de aço, porque temos muitas mais pessoas para trabalhar neste material. Temos muitas mais probabilidades de êxito de construir neste material que construir em madeira, neste caso específico. Mas uma forma de entender como vamos conectando todas as pessoas com os recursos materiais, com o território, com o conhecimento e como todo vai se conectando para poder desenhar e construir os projetos que ao início parecem impossíveis e também são um pouco Frankenstein os projetos, eu acho, neste tipo, porque tem muitas mãos lá, tem muitos estudantes, então todo tem que ter como as ideias de todo, então sempre vai se misturando muito. E o que acontece quando começamos a trabalhar em Lima com estudantes muito mais pequeninos, porque quando trabalhamos em Quito, por exemplo, na PUC de Quito, acontecia que trabalhávamos com estudantes de quarto ano. Estes estudantes são estudantes de segundo ano, então os processos são muito mais devagados, porque tem que trabalhar outro tipo de habilidades e tem que entender muito bem a metodologia de ensino. Os estudantes não são mão de obra barata lá. São parte do processo da construção. O maior problema que tem estes projetos, às vezes, é que muitas pessoas, quando não entendem ou quando só veem de maneira superficial, pensam que os professores ou a academia estão usando os alunos para construir, como para reduzir custos, mas não entendem que o que estamos fazendo são processos para muito mais devagados, porque temos que cobrir muitas áreas do ensino com os alunos. E usamos um caso real para explicar todos os processos e conectar a aprendizagem com esses alunos.
É por isso que este processo em Lima durou 3 anos e mudou o tempo todo. Todos os semestres mudava porque a comunidade também ia crescendo com o projeto e também ia cambiando. Então, isso achávamos muito, muito lindo. Quando os estudantes pegavam todos os modelos, era impressionante para uma comunidade ver que seu projeto tinha 20 formas de ser construído. E era a primeira vez que alguém mostrava essas possibilidades. Era a primeira vez que alguém perguntava para eles como podia ser a melhor possibilidade de criar seu espaço. E sempre isto, turma tras turma, vão construindo um pouco. Este processo é muito legal, porque ao final se construiu um centro comunitário, mas na parte de arriba é um espaço da memória, porque esta comunidade tem uma relação muito forte com muitas pessoas são vítimas do terrorismo do Estado nos anos 80. Então, agora, conseguiu também que o sistema de espaços da memória de Peru, de la memória dos anos do terrorismo, Sendero Luminoso e de violência de Estado, reconhecera este espaço. Para essa comunidade, esse momento que o espaço formal reconhece eles como um espaço de memória, também dentro do circuito no Peru, eles ficaram doidos com o processo, e nós também, porque no início não pensávamos que isso vai poder ser possível, mas aconteceu porque neste projeto nós tomamos 6 semestres em desenvolver. Fomos descobrindo e as redes vão se criando muito mais forte e também as pessoas vão explicando mais coisas, vão se abrindo mais. E ao final, ok, falo para vocês que agora é um espaço de memória muito, muito interessante. A exposição está se terminando de montar, há algumas coisas lá, mas a pandemia parou tudo, mas o espaço existe e agora serve como um centro também para organizar tudo o que a pandemia precisa em esse território, como o centro da comunidade agora. Todo é uma oportunidade para criar projetos para a gente. Nós temos uma habilidade para encontrar oportunidades sempre. Sempre. Sempre estamos dispostos para olhar hacia todos os frentes e encontrar como construir novos projetos, como encontrar novas formas de construir, como criar nosso próprio modelo econômico, como criar estas oportunidades. Nós estamos em zona sísmica, Equador está aqui, vermelho. Temos muitos terremotos, vocês não têm, nós temos muitos, é um problema muito grande. Vocês sabem que a informalidade da nossa sociedade é muito grande. Equador, em Quito, imagine, em Quito, a capital do país, as cifras são 60% da cidade construída de maneira informal. Imagine as outras cidades. Essa informalidade que nós temos e que todas as cidades estão se construindo nesse nível de informalidade, depois tem esta resposta quando tem um sismo. A costa, uma grande área da costa do Equador, ano 2016, foi destruída por um terremoto e é parte dessa irresponsabilidade na construção. É um problema essa irresponsabilidade, essa falta de controle do Estado. Nossos países são carentes de uma estrutura do Estado que precisa controlar o crescimento urbano e precisa também controlar as maneiras em como nossos territórios vão crescendo. Então, 42 mil afetados, 42 mil prédios afetados, 12.600 não vivíveis, não habitáveis, 12.000, quase 13.000 que sim podem se habitar e 16.000 para recuperar. Imaginem nossa economia, um país pequenininho. Não, esse é um problema muito, muito, muito complexo. Quase 9.000 pessoas foram para acampamentos. E esse é um momento agora, esse é o momento em el que as pessoas têm que se cobrir de alguma maneira. As primeiras horas depois do terremoto, depois de uma catástrofe, tem que encontrar uma maneira de se cobrir, de se proteger, para poder, à espera de que o Estado comece a estruturar um processo de reconstrução. Depois, a ajuda internacional começa a criar estas grilas infinitas
e pouco a pouco parece que estes são campamentos temporários, mas demoram muito tempo, não são tão temporários, não são 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vão demorar 2, 3 anos em muitas pessoas sair desse campamento. E o que aconteceu é que en la costa, hacia las playas, en las ciudades más, eran ciudades más consolidadas, y al interior ten también pequeños territorios que no son interesantes para los constructores grandes, para los emprendedores grandes que están aliados con los grandes negocios del gobierno. Nós, como somos muito românticos, somos uns naivos, sempre muito naivos, nossa mentalidade, nesse momento, pensamos que se criávamos um protótipo de vivienda rural pós-terremoto. ¿Por que rural? Porque todos os empreiteiros vão se pelear, vão pregar por las verbas e por los contratos que o governo vai abrir por estado de emergência para as cidades mais grandes. Mas ninguém vai pelear por 10 casas no meio da nada, 20 casas, uma aqui, outra 1 quilômetro lá, outra 3 quilômetros lá, porque territórios rurais são assim, são todos muito espalhados. Então, pensamos que a gente tinha uma oportunidade de pensar um novo modelo que cria um sistema híbrido, onde nós podíamos assegurar a estrutura e depois as pessoas locais podiam construir as janelas, as paredes, portas, sei lá. E nós pensávamos isso porque também encontramos que ao início o governo falou que tinha um projeto para construir casas para esta emergência de $10.000 e tinha um bono de 9.000, então dava para pensar um projeto, e começamos a pensar esse projeto, né? Esse ano também, o terremoto em abril e em outubro era Habitat 3. Habitat 3 es una cumbre, es como el éxtasis del mundo urbano, do mundo das cidades, o mundo tudo que fala de estudos urbanos, alcaldes, prefeitos do mundo inteiro, todos os pensadores da cidade vão para este evento muito grande, que hacen cada 20 anos. E nós pensávamos que era uma oportunidade perdida, se em abril tivemos um terremoto, em outubro não conectar nada com o terremoto. E claro, nada foi conectado com o terremoto, que é muito triste, porque é um evento muito grande, mais de 40.000 pessoas do mundo inteiro em Quito, falando de sustentabilidade, cidade, hábitat, tudo isso. Então, como nossas economias, nossos países são um caos, e entre alcaldes são um desastre, o alcalde que ganhou Habitat 3 não ganhou as eleições para reelegir-se, então, para se reelegir. Então, mudou o alcalde e o novo alcalde não entendeu o que acontecia no Habitat 3, então ninguém fez um bom plano para os pavilhões de todos os países. E um dia falaram, com menos de 2 meses para acontecer Habitat 3, falaram que todos os países iam a ter pavilhões nacionais. E todos quedaram como, what? Menos de 2 meses para construir isso, não tinham espaço para construir isso. Então, os alemães ligaram para nós e nos invitaram a fazer uma proposta, competíamos com outros escritórios e nós falamos que nós podíamos desenhar um pavilhão para eles, mas só tínhamos um condicionamento. Nós não enviamos desenho para esse concurso, nós enviamos um manifesto. Não enviamos desenho para esse concurso, nós enviamos um manifesto e falamos que nós podíamos construir um pavilhão que ficara ótimo para sua exibição, mas todos os elementos de construção desse pavilhão iam se transformar em material para construir esse protótipo que nós estávamos desenhando. É por isso que vocês podem ver no lugar da exposição as cimentações prefabricadas ultraligeiras, de concreto ultraligeiro, todos os móveis
todos os móveis da casa também em partes modulares, todas as estruturas que depois vão se convertir em vigas, pisos, colunas e tudo. Os alemães falaram, achamos muito legal que nosso pavilhão seja parte de um pensamento de sustentabilidade, porque nós não só estamos construindo um pavilhão que depois vai ir para o lixo, senão estamos construindo um pavilhão que depois vai ser transformado em um espaço ou vai aportar à construção depois do terremoto. Então, vocês podem ver todas estas peças foram usadas. A gente não comprou nenhum suporte para iPad, porque sabíamos que cada peça íamos a volver a usar. Invitamos a todos os amigos desenhadores industriais, tínhamos muito pouco tempo, invitamos amigos arquitetos, desenhadores industriais, para todos poder construir este pavilhão muito, muito rápido e poder ver, olha aqui, o teto do Tetra Pak de reciclagem foi usado como uma tarima para as apresentações, todo foi usado desta maneira e foi pensado. O evento acontece, tudo acontece muito bom, muito bonitinho, tudo lindo, os alemães felizes. E depois, da uma semana, todo o Habitat 3 foi para o lixo. Coisa que foi devastador, porque você pensa, como não pode pensar-se que um evento deste tipo, e depois também começamos a pensar todas as exposições internacionais, todo esse sistema de exhibição que todo o tempo tudo está se construindo e eliminando, pode se transformar ou pode se pensar de outra maneira. Necessitamos melhores políticas públicas que entendam o uso de recursos. Se todos os pavilhões fueran pensados para se reusar em qualquer novo uso na cidade de Quito ou nas periferias rurais ou em áreas pós-terremoto, não sei, hubiera sido muito mais importante o Habitat 3 e quizá a ideia do Habitat 3 hubiera sido muito mais forte em pensar essa construção da cidade sustentável. Então, esse foi o nosso lixo, todo o lixo da nossa exibição, foi uma sacola deste tamanho e, por supuesto, que no momento que já tínhamos o material, tivemos que desenvolver ou reestruturar o desenho e o desenho mudou a esta nova proposta com os mesmos materiais. Os materiais tínhamos muito claros, mas o desenho teve que mudar porque também mudávamos com as novas condições do governo para criar novos projetos, sei lá. E começamos a pensar como esta estrutura podia se llenar com todo tipo de materiais e tipo de tecnologias que as pessoas puderam procurar no território. Pensávamos que podia se construir mais grande na horizontal, mais grande em vertical. Estávamos pensando algumas coisas lá e encontramos uma família para fazer o primeiro teste da casa, esse protótipo que se transforma em casa. Tínhamos outro protótipo para transformar em centro comunitário. Como temos que encontrar distintas formas, criamos uma pequena academia de construção aberta lá. Nós hicimos também uma parceria com outro estúdio jovem de arquitetura chamado Sindicato Arquitetura e juntos criamos este mutirão aberto e construímos a proposta. Construímos a proposta mais grande, não a proposta de 30 metros quadrados, sino a proposta dos 100 metros quadrados, porque a família que vai receber esta primeira parte eram umas pessoas muito maiores, muito velhas. Toda a família, filhos, primos, tios, todos se comprometeram em construir uma opção muito mais grande para que para todos poder se juntar de novo nesse território e que seja uma experiência muito melhor para estas pessoas. Então, vocês podem ver aqui distintas práticas construtivas que nós experimentamos. A primeira parte, que é esta, se vocês olham, tem a primeira estrutura com a cimentação pré-fabricada ultraligeira e as estruturas do plywood, que eram os laminados artesanais do plywood que nós fizemos umas estruturas aí
aí que começamos a construir, e depois a outra metade tem outras estruturas mais alternativas, mais locais, que nós queríamos também entender se dava certo nós construir algo muito prefabricado num território próximo, e depois também pode ser ampliar com tecnologias locais. O projeto dá certo e depois sempre só unimos ao centro e temos um espaço mais grande. Todas as paredes, janelas, portas, nós não desenhamos, são formas em como os habitantes deste território começaram a experimentar com sua casa. Nada disto é desenho de nós, mas achamos que era uma boa experiência para entender como cada pessoa podia personalizar sua casa sem criar um problema estrutural na casa. Então, você tinha todo o espaço para experimentar e criar esse espaço e construir esse espaço como você quiser. E nós assegurávamos sempre uma estrutura. Esse é o projeto na zona rural. Tranquilamente, este projeto pode estar em Quito, em Lima, ou em Brasil. Vocês veem, são paisagens muito parecidos. E depois, não? Nós ficamos muito felizes neste momento. E o que acontecia ao mesmo tempo, quando nós estávamos fazendo isto? O processo de reconstrução do país começou cada vez a ser muito mais claro, né? Esta é nossa casa, a casa que nós construímos, e esta é uma casa muito tradicional das áreas rurais do Equador. Tem muito conhecimento construtivo, mas sempre tem problemas das fundações, né? Um problema. E problemas, às vezes, também na estrutura, mas tem conhecimento construtivo, e por isso que nós pensávamos que qualquer de nossas casas podiam ser recobertas com essas tecnologias que eles já conhecem. Esta é nossa casa e esta é uma proposta do plano de reconstrução do governo. Um dos empreiteiros que ganha a licitação de construção de casas construi uma destas tantas casas que foram pensadas para território urbano. Foi construída também no território rural. Porque é assim como acontecem nossos processos em nossas economias e em nossas políticas. Se alguém quer saber mais do processo de reconstrução, pode googlear, pode ir para Google, Plan Reconstruyo Equador, Eu Reconstruyo, e pode entender como foram feitos todos os campamentos, novos hospitais, vias, novas casas, novas escolas. Quando você olha um render como este, uma imagem como esta, a minha primeira ideia foi a película A Cidade de Deus, que vocês conhecem melhor que eu, onde começa essa história de construção no meio da nada e você fala, não, isto é uma mentira, não pode ser certo, uma broma, isto é de graça, ninguém vai construir isto como um projeto novo, ano 2016, quando já tem mais consciência dos problemas que este tipo de projetos criam, quando não tem equipamento, quando não tem nada, quando são cidades dormitório, quando tem um problema. Mas, como eu falei ao início, nós fomos muito inocentes em pensar que podíamos construir de outras maneiras, quando o negócio da construção é um negócio muito fechado para muitos poucos construtores, muitas poucas empresas. Isto é uma realidade. Imaginem, é como a Cidade de Deus. É a mesma imagem para mim. Construímos a favela do futuro, depois de uma catástrofe tão grande como o terremoto, onde tem muita grana movimentando-se, foi uma oportunidade perdida ao final. Estas são as famílias felizes que agora vão morar aqui, estão muito longe dos seus áreas de trabalho, muito longe das escolas, muito longe de qualquer equipamento recreativo e cultural. Então, eu acho que a história pode ser um pouco triste, mas é uma realidade com a que tem, e tem que ver, tem que entender. Nós não entendíamos, porque nós não havíamos vivido nunca uma catástrofe, um desastre tão grande em nossa vida adulta.
Quando vivimos, entendimos como funciona o sistema, porque o sistema é o problema que temos, e por isso que nós sempre estamos trabalhando fora do sistema. Quando estamos trabalhando fora do sistema, o que acontece, como eu falei no início, é que sempre encontramos alguma oportunidade de construir nossos projetos e de entender quem vai pagar o projeto. Como sabem, o projeto anterior, com os alemães, nós falamos, seu projeto vai ser muito mais caro que um pavilhão tradicional, porque vocês têm que pagar por o pavilhão para Habitat 3 e também tem que pagar para construir o novo projeto. E eles falaram, ótimo, tem uma história muito clara e tem um sentido que o seu projeto seja mais caro, porque vocês vão aproveitar essa oportunidade para fazer mais coisas com o mesmo projeto, então dá certo. Então, sempre estamos buscando também como fazer essas ligações. E acontece que 3 pavilhões depois do nosso, tínhamos pavilhão do Infonavit e Instituto Nacional del Fomento de la Vivienda dos Trabalhadores do México. Vamos ser amigos, que lindo seu pavilhão, gostamos muito do pavilhão alemão, venham conhecer nosso pavilhão do Infonavit, queremos apresentar nossos projetos, uma agência muito, muito interessante, uma agência pública. Nos falam, vocês acham que é possível que nosso pavilhão tenha uma segunda vida? Nós falamos, por supuesto que vamos fazer uma segunda vida, como não sei, mas vamos fazer uma segunda vida para seu pavilhão. E criamos primeiro uma proposta econômica, e depois uma relação muito de confiança. 5 dias depois do Habitat 3, o pavilhão foi desmontado, e foi para nossa oficina em partes, e começamos a pensar que oportunidades tínhamos com o Infonavit para criar um novo espaço, construir com esta estrutura. Sabem que o resto dos pavilhões foram para o lixo, então tínhamos estas 2 estruturas de casa arquetípicas, e falamos para eles que se nós separávamos estas estruturas, o que podíamos ter era sempre, o que podíamos conseguir era espaços muito mais cômodos para ter uma atividade interna, uma escola, uma mediateca, uma biblioteca, não sei, qualquer coisa. E só precisávamos de uns reforços estruturais e um novo teto. Ótimo. Vamos encontrar como fazer acontecer este projeto. Então, ligamos para nossos amigos do Taller General, que são uma oficina também muito jovem, esses 2 caras daqui, Florência e Martim. Eles, depois do terremoto, começaram a trabalhar como suporte técnico, como oficina de assistência técnica em uma comunidade na costa também. E falamos para eles, gente, temos a oportunidade de construir um espaço, agora estamos precisando de uma comunidade, vocês estão fazendo. Eles falaram, nós precisamos de construir uma escola, porque as 2 aulas da escola se caíram no terremoto, então vamos fazer uma parceria aí, vamos a mover este projeto para onde vocês. Mas acontece que quando estamos desenhando e apresentamos este projeto, imagine, novembro de 2017, o terremoto foi em abril de 2016, Habitat 3 foi em outubro de 2016, e esta oficina aberta para discutir o uso do pavilhão do Infonavit foi em novembro de 2017. O que acontece? Que para nós receber o dinheiro para construir o novo projeto da segunda vida deste pavilhão, tínhamos que poder contratar com o Estado mexicano, e esse processo para poder assinar um contrato demorou 1 ano. Nesse ano, tudo cambiou. Então, porque primeiro íamos fazer a escola, mas o Ministério da Educação pegou uma escola do PVC, estas escolas do plástico prefabricadas que enviam para todo o país. Então, a comunidade já tinha escola, mas precisavam de um comedor. Então, o que acontece é muito simples. Nós tínhamos este pavilhão assim, separamos estes dois espaços e levamos, porque uma zona onde tem muita inundação, não sei se dá para entender inundação, quando tem um rio e cresce muito e toda a área termina inundada por el agua, então era uma área que se inundava muito.
Então, entendimos que íamos a ser uma área muito mais alta e criamos este projeto. A comunidade falou, sim, tudo bom, ótimo, vai para ser um comedor. Muitas verbas, muitos editais para, por exemplo, neste caso, ter sempre o refeitório para os niños. Então, já encontraram este espaço para poder construir, para poder funcionar esse projeto. Era um espaço muito pequenino, mas era o que eles tinham e precisavam de um espaço muito mais grande para poder fazer todas as atividades de uma melhor maneira. Então, o que nós fizemos foi criar este projeto elevado porque precisa para as águas, com madeira da zona que a comunidade pegou dos árvores próximos, árvores de primeira qualidade, madeira dura, que depois de uma inundação não tem problema. Também criamos um espaço de sombra, porque na costa você sobe, espaço público precisa ser coberto e arriba o refeitório para os niños. Então, também o projeto vai encontrando mais oportunidades de ir construindo espaços e construir novas experiências para essas comunidades. Esta escola que enviou o Ministério da Educação, e este é o processo de construção. Vocês aqui podem ver como estão o pavilhão do Infonavit, e de aí está toda a estrutura. Tudo isto foi construído todo o projeto foi construído com as pessoas do lugar, e também vocês podem ver como é um híbrido de estruturas, porque sempre tudo termina se hibridando, porque estamos procurando muitos recursos de todos os lados para poder fazer acontecer este projeto. O projeto termina um pouco assim, mais ou menos, depois vai terminar estas janelas, os fechamentos, e nós terminamos com estas paredes de canha, porque não tínhamos mais grana para fazer mais no projeto. E um dia, e embaixo tem estas redes para as crianças, para os adultos, tem parte do jogo, as crianças felizes. E um dia falaram para nós, gostamos muito do projeto e conseguimos um pouco de grana, e o que hicimos foi poner cimento concreto aqui, cimento para ter umas paredes muito mais resistentes. Que vocês acham? Queremos perguntar para vocês que color temos que pintar o refeitório. Nós falamos, não, perdimos a materialidade da cana, então o que vamos fazer aqui? A materialidade do bambu. E nesse momento tem que entender o que está acontecendo. Eles gostaram muito do projeto, o projeto foi muito exitoso, e em sua imagem do êxito, em sua imagem do que é o melhor para o projeto, a melhor forma de conservar esse projeto eram com paredes de cimento, sabe? Então, entendimos que eles fizeram isso com carinho ao projeto. Então, tínhamos que tomar essa oportunidade e fazer muito mais grande essa oportunidade. E não era enviar-se um cor e falar cor 441, Pantone, blá, blá, blá. Cor do ano do Pantone, não. Então, falamos que ligamos a um dos amigos, artistas que trabalhou lá também, e criamos um mural que contava a história do terremoto até a construção do pavilhão do Infonavit, que contava toda essa história de como os niños tinham uma escola, um refeitório, e depois todo caiu, e afinal construíram um novo pavilhão. Então, pensávamos que se usávamos essa nova condição de ter que pintar essas paredes, tinha que ser com um efeito muito mais simbólico no lugar. Obrigado. Se vocês têm perguntas, querem conversar um pouco. Só para perguntar para a organização como é que a gente vai conduzir essa questão das perguntas, as perguntas para fazer, só para entender, meninos.
Como vocês acham a melhor maneira? Nós podemos ir enviando aqui e você pode ir fazendo aos poucos. Tudo bem? Vou te enviar a primeira pergunta. Se vocês quiserem, podem fazer daí, não tem problema não. Tudo bem. Eu vou enviar aqui. Tá, eu vou enviar no Zoom para vocês. Eu posso ler aqui. Pode ler? Ok. Vou ler, na verdade, não é uma pergunta, na verdade é uma colocação, né? Questão de processos participativos muito bem pensados e sensíveis, muito importante, né? Para estimular os jovens em relação a essas metodologias. Eu vou emendar numa pergunta minha. Eu achei muito interessante, Davi, que vocês trabalham processos participativos, né, e envolvendo alunos de graduação, e são projetos, como você mesmo falou, bastante longos, né, nos prazos, projetos de 2 anos, 3 anos. Eu queria que você explicasse um pouquinho, até para a gente, o nosso interesse também acadêmico, como é que isso se desenvolve, né, porque são os mesmos alunos que acompanham esse processo inteiro, as turmas vão se alternando e o processo participativo continua. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As turmas têm que cambiar sempre. Então, porque nestes processos você tem um semestre com essa turma, então começa esse processo de participação. O que acontece é que você precisa de participação o tempo todo, porque sempre tem que estar desenhando algo e sempre tem que estar procurando recursos para construir esses projetos. Então, o que acontece, por exemplo, nesse projeto em Peru, que estamos fazendo com o UCAL, lá, com a universidade, é que pegamos um projeto que nesse momento pensamos que era muito mais pequeno, e pensávamos ao início que íamos a demorar 2 semestres, mas o projeto começa a mudar muito em cada processo de participação, porque cada semestre o processo de participação, o que acontece é que a união, a ligação com a comunidade, com a instituição base, transformando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Então, o que acontece nesse processo é que também vamos tendo histórias muito mais profundas e vamos entendendo melhor o território. Então, nesse momento, o que hacemos como professores é entender que podemos construir neste momento. Hay semestres, por exemplo, onde só se construiu uma fachada e se hizo manutenção ao espaço construído. Outro semestre se construye toda a estrutura do segundo piso, pero essa estrutura tem que ser desenhada por essa nova turma. O único que a gente, em um momento, tem uma ideia, é que em um momento vai ser de 2 andares, então vamos concentrar nossa energia no primeiro andar, e o primeiro taller, por exemplo, pudimos fazer o primeiro andar e 3 paredes, nada mais. Então, a seguinte parte do projeto, entra a nova turma, entende o processo, faz um processo crítico do que aconteceu e começa um novo processo de transformação para um novo desenho. Você tem que criar esses espaços porque aí os alunos vão se conectar com uma proposta que eles estão desenhando e a comunidade também entende que também falamos com eles, os processos vão ser largos e temos muitos alunos, então vamos estar mudando o tempo todo. Eles também, depois do segundo ou terceiro semestre lá, eles compreenderam muito bom esta ideia de sempre poder transformar o projeto a lo que eles quiserem nesse momento. Por isso que também o projeto começou a mudar muito. Mas também um processo de criar esse relacionamento com essas pessoas. Pero sí, sempre uma turma só e depois cambiamos uma nova turma. Então, sempre é como sempre fazemos uma volta assim. E o projeto, por exemplo, neste ano foi impossível ir para o território e começar novos projetos, mas agora estamos pensando, falava com a equipe lá, que ia ser melhor se trabalhávamos no território
em terrenos mais pequeninos, projetos mais pequenos. 1 ano, 1 ano e meio, máximo 2 anos. Porque também o que acontece com um projeto participativo tão largo é que, às vezes, a energia não está no melhor momento. Isso é normal. Você tem altos e baixos da energia, de lo que está acontecendo, porque sempre você também tem muita dependência do que acontece na política do país, da economia, tudo o que está acontecendo em todos os momentos. Então, é melhor se fazemos processos um pouco mais curtos. 2 anos, eu acho que é um tempo máximo ótimo. Mas vamos ver o que acontece no próximo ano. Obrigado. Vamos lá. Pergunta da Aline. Esse pressuposto de uma arquitetura mais acessível e com o uso de materiais locais parece ser um movimento contra a corrente da arquitetura mais, entre aspas aqui, erudita, achei boa essa, e do mercado, né? Como vocês continuam nesse engajamento, mesmo com essa pressão? O que nós, alunos de graduação, precisamos ter em mente para não perder o estímulo de reverberar essa forma de projeto? Não temos nenhuma pressão, em realidade. Foi nossa decisão trabalhar nessa área. Não temos uma pressão desse outro mundo imobiliário, não sei, do outro mundo de arquitetura. Foi nossa decisão. Nós escolhemos trabalhar nesse tipo de projetos. Então, não estamos não estamos brigando contra um sistema. Nós estamos só simplesmente trabalhando em outra área de um sistema mais grande que muitas vezes não quer olhar que tem outros problemas. Mas não está brigando nunca. Não. Só estamos procurando sempre entender como podemos trabalhar esses projetos. Tampouco creemos que nós estamos contra a corrente. Não, tampouco temos uma contracorrente, mas bem eu acho que pensar contra a corrente é pensar que você tem só uma maneira de fazer arquitetura, ou só uma maneira só de construir, ou uma maneira só de entender sua prática profissional. Mas bem achamos que você tem muitas formas. E nós temos uma corrente própria, uma corrente que nós vamos estruturando e vamos entendendo como trabalhar nesses processos. E também o que vamos entendendo muito é que tanto quanto a mídia de arquitetura, a pesquisa na universidade olha esse tipo de projetos, nós temos mais força, porque neste tipo de ideias, neste tipo de projetos, são mais compreendidos. Por exemplo, agora estamos trabalhando para uma empresa, estamos trabalhando para o departamento de responsabilidade social de uma empresa, fazendo este mesmo tipo de projetos. E isso é porque a comunicação agora desse tipo de projetos é muito melhor. Não estamos indo em contra uma corrente, sino que a corrente, talvez a corrente agora é muito mais grande. Talvez essa é a diferença. Passar aqui para a pergunta da Renata Lopes Oliveira. Vocês enxergam a manutenção como uma questão importante a ser considerada durante todo o pensamento do projeto? Manutenção. É difícil de falar disso, porque tem sempre 2 formas de entender o projeto com manutenção. Se você está trabalhando projetos de baixo custo, vocês sabem que precisam maior manutenção. Não é o mesmo trabalhar com, eu não sei, parafusos de aço inoxidável. Só para exagerar um pouco, né? Que trabalhar com outro tipo de elementos ou ferragens de aço inoxidável. Então, o que acontece nestes processos é que todos sabem que tem que manter os projetos. Sabem que não tem outra possibilidade de se construir, que vai ser muito difícil que toda essa energia volte para esse território a construir um novo projeto. Então, o que acontece com a participação em processo construtivo é que também estamos assegurando um processo de manutenção por parte da comunidade, porque eles sabem como construir, construíram o projeto com a gente, então vão saber como fazer o processo de manutenção. Isso é uma coisa.
Outra coisa que é muito curiosa que aprendimos, por exemplo, na Escola Nova Esperança, que vamos trabalhando lá há 10 anos, conversando com o professor, nossas primeiras ideias, um momento pensávamos, ok, quando nós estamos fazendo um projeto na cidade que é de madeira, temos que comprar uma madeira muito específica, fazemos um tratamento para essa madeira, compramos uns químicos ou tratamentos orgânicos para proteger essa madeira. Então, estamos fazendo um investimento tão caro como a madeira em preservar essa madeira, tá? E pensávamos, por que não fazemos isso, por exemplo, para a Escola Nova Esperança? Não precisamos também fazer esse pensamento e conservar essa madeira 20, 30, 40 anos? E depois, quando começamos a entender os processos, pensávamos, ok, nós pegamos todos esses elementos da cidade para lá, todos esses tratamentos para evitar a manutenção, ou para facilitar a manutenção, ou para criar novos processos de manutenção. O que estamos criando nesse momento? Estamos criando uma dependência de um material ou de um sistema tecnológico da cidade para ser pegado para o território rural. Então, eles nunca vão a poder dar esse mantenimento, generar essa manutenção. Então pensamos, não tem sentido construir dessa forma. Vamos a trabalhar os materiais, a preservar os materiais da mesma maneira como as pessoas dessa comunidade fazem essa manutenção. Preservando esse conhecimento, porque depois também, quando começamos a estar cada vez mais inseridos nesses processos de construção, nessa comunidade, por exemplo, aprendimos que o conhecimento construtivo é transmitido do pai ao filho em um processo de construção cada 4 ou 5 a seu projeto. Essa outra questão interessante da autonomia, né? Conseguir gerar autonomia para o futuro. Agora a pergunta da professora Vera Zan, ela quer saber como se candidatar para participar das construções dessas escolas no Peru, Colômbia, Equador, se os alunos podem participar dessa atividade e como fazer. Podem, sim. Em um momento tem que seguir nossas redes e as redes sociais da Uma Escola Sustentável, e em um momento, quando o projeto está pronto, eu acho 2 ou 3 meses antes da construção, a gente faz um chamamento para quem quer se inscrever. Obrigado. Pergunta agora da Camila Rocha. Ela quer saber como o fazer arquitetônico de vocês, tão ligado à prática e à comunicação com as pessoas, se adaptou ao período pandêmico. É difícil. A ver. Não. Por exemplo, em Peru, nós paramos de fazer qualquer projeto em uma comunidade agora, e mais bem com os alunos estamos estudando novos territórios
para o momento que podamos, de novo, voltar ao território, começar um novo processo de construção. Não? Estamos aproveitando esta oportunidade de que nós não podemos movimentar para o território para entender outras formas de construir, outras formas de entender, porque estamos agora experimentando em territórios mais pequeninos, em terrenos mais pequeninos e coisas assim. Por que não queremos nós trabalhar processos participativos de maneira virtual? Porque achamos que, por exemplo, imagina, nós temos alunos e nossos alunos nas classes virtuais às vezes falam, não posso conectar, tenho mala señal, não tenho dados agora, não tenho acesso a uma computadora porque meu irmão está usando agora a computadora também, sei lá. Imagina se nós temos que pedir a uma comunidade fazer um enlace virtual, não faz sentido algum. Faz sentido algum. Nesses territórios, por exemplo, que não tem uma computadora, o telefone dos pais é usado para tudo, é usado para a classe da primária, para a classe da secundária, envio da tarefa por WhatsApp, enviado por telefone do pai, da mãe. Então, não dá para fazer esse tipo de enlaces agora, para nós. Então, não queremos generar uma pressão. Achamos que, neste momento, tudo mudou. Vamos parar um rato e vamos depois encontrar outras formas de construir. Vamos entender outras formas. O que sim aconteceu é que muitas organizações começaram a ligar de novo para nós. Estamos agora como começando uma nova fase de entender que novos projetos vamos a construir ano 2021, criando toda a estrutura base. E o momento que nós podamos mover para o território, vamos imediato para lá. Por exemplo, agora estamos já listando tudo para um projeto a 2 horas de Quito. Toda a estrutura legal, papeles, as verbas, tudo o que precisamos para poder fazer esse projeto. Então, é como ter listas, ou seja, ter todo pronto para o momento que podamos movernos, vamos para dentro. Não temos como um apuro de ir agora, nem tampouco estamos de que não podemos entrar. Não. É um tempo diferente e temos que entender as novas condições que este tempo está entregando. E agora temos a pergunta da Olga Esteves, campista. Ela pergunta se a equipe fixa dos projetos são os professores. E aí eu vou complementar essa pergunta também com uma curiosidade minha, porque eu vi uma entrevista sua, Davi, que vocês falam do workshop, do ateliê ao board. Eu queria entender um pouco se a experiência acadêmica de vocês como professores, ela começa antes do próprio escritório, ou se ela vem junto com o escritório e essa prática, ela já é, né, como professores, já é colocada num primeiro momento como uma prática ao board? Nós começamos como arquitetos e depois fomos convidados por la PUC em Quito para ser professores. Fuimos convidados porque eles consideraram que nós éramos estudantes que estávamos construindo projetos diferentes e falaram que seria uma boa oportunidade de fazer aulas lá. O início da nossa prática acadêmica é com nossos princípios da metodologia, mas não são projetos deste tipo que eu mostrei. São projetos inseridos em uma estrutura muito clássica de ensino de arquitetura. Por exemplo, o semestre 3, a escola de arquitetura tem desenho de conceito ou desenho da estrutura, não sei lá. Então, nós éramos um desses professores dessa equipe docente que trabalhava essa temática. O que acontece no tempo é que nós seguimos construindo. Agora não podemos fazer aula no Equador, é por isso que só fazemos aula em Peru ou em Chile, porque nós não temos um título de mestrado. Nós, ao final quando nos formamos, começamos a trabalhar e já não voltamos para estudar a la universidade. Então, depois fomos já terminando nossa prática acadêmica em Equador, começamos a fazer muitas aulas fora. E, com o tempo, quando nós começamos a construir um pensamento do escritório,
quando começamos a entender que possibilidades tínhamos como arquitetos, como docentes, começamos a criar estas propostas. E foi muito legal quando falamos com o decano nesse momento, Alexis Mosquera, da PUC em Quito. Oi, Alexis, o que você acha se criamos um estúdio para quarto ano, para construir e desenhar com os alunos processos participativos na periferia? Ele falou, ok, tá certo. O que precisam? Precisamos de uma antropóloga e um engenheiro, e nosso engenheiro. Ok, vamos encontrar a forma. O que mais precisam? Precisamos, Ele foi um cara muito legal, porque ele achava que o ensino de arquitetura tinha que ter a maior possibilidade de formas de entender a arquitetura. Então, para quarto e quinto ano, ele abria, e a Católica nesse momento, a PUC nesse momento, tinha muitas possibilidades de ensino e para o aluno escolher diferentes opções. Nós éramos uma de muitas opções. Eu acho que 10 opções tem a PUC para quarto ano, outras 10 para quinto ano. Muito diferentes. Então, nesse momento, nós começamos a entender que nossa vida como professores, nossa vida acadêmica, era um braço mais da nosso escritório. O início era como a parte. Mas, nesse momento, nós começamos a entender que era um braço. É agora, por isso que nós falamos sempre taller al borde em nome da universidade, taller al borde UCAL, taller al borde UTI, taller al borde PUC, sei lá. Mas isso foi depois. Começamos a construir todo o pensamento e agora só fazemos esse tipo de talleres na academia. Eu não posso ensinar história, não sei. Não posso, eu só posso ensinar o que eu faço em meu escritório. Maravilha. Camila, tem mais alguma pergunta aí? Eu tô achando que acabaram as perguntas aqui. Alguém mais tem alguma pergunta aqui do grupo também que está aqui no Zoom, não? Se tiver finalizado, enfim, o que eu tenho que fazer é agradecer muito ao Davi. Já faço um convite aqui, quando vier ao Rio, já está convidado para vir aqui à PUC, para a gente, nem que seja para tomar um café, enfim, bater um papo. Enfim, muito obrigado, né, pela aula, pela palestra. Eu acho que foi muito enriquecedora. Eu acho que essas práticas todas, não vou chamar de novas práticas, mas práticas que muitas vezes não são as práticas que a gente acha como lógica de mercado, né, são outras lógicas, né, outros nichos que a gente pode ocupar na nossa profissão, e que são muito interessantes, são muito instigantes, enfim, e que mostra, né, eu acho que o Aborde nesse sentido mostra que são mundos viáveis, né, tanto para as pessoas que estão recebendo, né, essas casas. Então, é uma maneira de você poder praticar arquitetura para pessoas que muitas vezes não poderiam pagar, mas que também é viável para os profissionais que vivem desse meio. Né? Eu acho que é importante a gente ver que só não existe uma via, só não existe a via do mercado, né? Estão me falando que tem mais uma pergunta da Vera aqui no chat. Vera, quer fazer? Na verdade, Davi, primeiro, assim, agradecer realmente muitíssimo. Acho que foi ainda mais interessante do que eu imaginava. Eu fiquei, assim, muito impressionada com esses trabalhos, principalmente esses trabalhos que vocês fazem junto às comunidades, essa metodologia que é muito, muito interessante, essa questão do próprio material, de definir as questões a partir do local e da mão de obra que pode, de fato, contribuir. Nós estamos aqui com um escritório modelo, né, da PUC, eu sou supervisora, Luciano é coordenador de projetos junto comigo, Fernando Betinho, alguns outros professores. Temos muitos estudantes envolvidos em trabalhos também de viés comunitário e humanitário. E aí eu queria saber, porque, assim, pelo que eu vi, vocês trabalham principalmente dentro das disciplinas, né? E que é muito difícil essa história da continuidade, porque é um semestre, aí você tem um intervalo, depois tem um novo grupo.
que é muito interessante porque vai passando esse conhecimento, que a gente também faz no escritório modelo, mas no caso do nosso escritório, né, que é um escritório acadêmico, como a maior parte fica minimamente 1 ano direto, a gente tem essa possibilidade de continuidade e de uma coisa um pouco mais estruturada. Vocês têm esse tipo de estrutura dentro da universidade? Não. Não. Eu fui para um CENIMAL, que é esses encontros dos escritores modelos, eu não lembro quando, em Porto Alegre, eu não sei, ano 2013, ano 2014, não sei. E foi um descobrimento para mim, mas eu só vi esse tipo de estrutura de escritores modelo dentro da academia em Brasil. Não tem essa estrutura em outros países da Latinoamérica. Não tem, não. Todos os processos que nós estamos sempre inventando, criando, são processos próprios por conexões ou convites que universidades fazem. Não tem esse departamento, essa estrutura clara. Mas bom, o escritório modelo da PUC a gente pode até depois conversar juntos e ver como é que a gente pode fazer um trabalho até em conjunto entre os nossos estudantes brasileiros e os de vocês, do Equador, e tentar colaborar, até porque com essa estrutura a gente pode talvez ajudar a viabilizar uma continuidade. Eu acho o trabalho de vocês realmente incrível, apesar de toda essa falta de estrutura, ele é extremamente estruturado, extremamente importante nessas localidades. As escolas que você mostrou no início da apresentação são lindas, incríveis, essa questão orgânica de como elas vão crescendo e como isso, de certa forma, vai chamando a atenção de toda essa vizinhança que vai se aproximando e vai entendendo quanto aquilo faz parte. Eu acho que, de fato, é um trabalho de grande importância, não só social, mas especialmente na construção de um mundo um pouco mais humano, né? Então, eu queria, de fato, agradecer muito a sua participação e dizer que, para a gente aqui, do Laboratório de Arquitetura Humanitária e do Escritório Modelo, o Ser Urbano e todas as entidades participantes desse ciclo de conversas, que a gente fez um fecho de ouro. De fato, assim, com uma qualidade que me deixa muito feliz. Muito obrigada, Davi. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Vamos nos encontrar em Rio em julho, eu acho. Vamos. Não ia... Com certeza. Esperamos que sim, Esperamos que possamos fazer também algumas parcerias. Eu acho que a gente tem muito a trabalhar em conjunto na América Latina. Sim, podemos criar processos muito... Nós temos agora a experiência, como estou falando, no Chile e no Peru, criando processos desse tipo. Ou seja, podemos criar um processo com vocês tranquilamente. Sim, vamos gostar muito, com certeza. Sim. Obrigado. Vamos construir isso em conjunto. Vamos construir, sim. Muito obrigada, Davi, mais uma vez. Muito obrigada, Luciano, também, e toda a equipe do Ser Urbano que tornou possível, dentro desse evento incrível, maravilhoso, que a gente sempre acompanha, mais uma vez, um fechamento incrível, maravilhoso. Eu não tenho mais palavras a dizer, eu realmente estou muito emocionada com essa sua palestra. Muito obrigado, Gabriel. Gabriel, eu queria falar, Gabriel, acho que pode. O pessoal da organização tinha que fazer um encerramento, né? Porque eu acho que agora é o momento que, de fato, está encerrando o né, 2020 com essa palestra, né? Maravilhosa. Então, eu queria passar a palavra para a equipe da organização. Eu vou agradecer primeiro, né, a cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC Rio, ao DAO, ao NIEM, ao Instituto de Arquitetos do Brasil, ao CAURJ,
Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, ao Centro Carioca de Design e os comitês do Rio 2020, capital mundial da arquitetura UIA 2021. E agradecer a todos os presentes aqui. A gente está terminando a nossa 11ª edição, né, do Ser Urbano. A mesa de hoje foi muito legal. O board é incrível. Hoje a gente teve também a mesa mais cedo de ex-alunos, né, que também foram de seres urbanos passados, né, que isso foi muito legal. E mais tarde a gente também tem a festa de encerramento do Ser Urbano, que é aqui no Zoom também. Acho que a Gabriela tem eu acho que eu estou travando um pouco, vocês estão ouvindo? Tranquilo. Sim. A Lu mandou a festa, que vai ser com a DJ Madeira, para a gente encerrar o evento, mas a gente está muito feliz de ter conseguido fazer. Por pouco não rolou essa edição, então foi muito bom ter conseguido realizar. A gente conseguiu atingir muita gente de outros lugares, a gente ficou muito, muito feliz. Obrigada ao Luciano, ao David e à Vera por terem ajudado a gente nessa mesa, foi muito bom. É isso, acho que não tá nenhuma coisa. Parabéns pela organização do evento a todos, tá? Parabéns a todos e todas, e que tenhamos muitos seres urbanos e que a gente possa fazer novas conversas com Davi e com todas essas pessoas incríveis que só estão trazendo benefícios a esse mundo. Um grande beijo para todo mundo. Então, gente, Davi, um abraço, cara. Muito obrigado.